Então muitas vezes você leva numa oficina, ele regula o seu freio de mão, da regulagem certa, tá? Que é a regulagem na roda. Ele regulou, depois de 15 dias o seu freio de mão subiu de novo, não é normal. Tá? Ele tem que ficar um bom tempo regulado. Quer dizer, isso é um indício. Tá? O regulador, que vai na roda traseira, tá? Ele serve para regular longo, tá? E deixa o freio de mão mais justo. O que acontece? Ele tem uma trava. Tá? Essa trava, ela cai, ela quebra, ela some. Não tem um motivo específico. Eu fiz alguma coisa errada? Não. Simplesmente ela cai. Essa trava é aquele gatilho que fica naquela, parece uma cremadeira. Serve para travar a regulagem. Tá? O problema não vende só a trava. Tá? Então vende o regulador completo na concessionária ou até mesmo paralelo. Tá? Isso, com o tempo, a gente desenvolveu, a gente fez uma trava, tá? Para esse regulador. Outra coisa que dá bastante problema em vários carros é cabo de freio de mão. É muito bom olhar, tá? O cabo do freio de mão, você tem que tomar muito cuidado, porque não são dois problemas, tá? O cabo do freio de mão, ou ele fica engripado, tá? Que ele não aciona, ou ele quebra. Então não adianta você só acionar o cabo e ver se ele está acionando normal, se não está nada preso ou não. É sempre bom percorrer por onde ele passa para ver se algum ponto ele esteja desfiando. Isso é muito importante, porque querendo ou não, é ele que segura o seu carro. Então é bom tomar cuidado nessa parte. E é sempre bom tomar um cuidado muito especial com essa peça aqui. Tá? Essa peça aqui é chamada de flexível. A gente pode ver aqui que a primeira camada dela já está inteira cortada. Tá? O flexível ele é composto por duas camadas. A partir do momento que estourar a segunda camada, você fica sem freio também. Então isso daqui você tem que tomar muito cuidado. Analisando o reparo de pinça, que seria essa borracha também. Algumas vezes eles estão cortados ou ressecados. Isso daqui o que pode ocasionar? A sujeira entra dentro do reparo de pinça e ele começa a trabalhar preso. Então começa a frear mais uma roda do que a outra. Então é sempre bom estar dando uma olhada nessa peça também. Podemos ver que além de ela estar bem espelhada, temos algumas trincas nelas. Isso daqui pode ocasionar barulho, tá? E o assentamento não pega 100%. Então, ou seja, já está na hora de trocar essas pastilhas. Tá? Muitos clientes perguntam, mas é normal, é alguma frenagem errada, algum defeito? Não, algumas pastilhas acontecem isso daqui mesmo. Tá? O que não pode acontecer é quando dá muita diferença. Uma está nova e a outra está completamente no ferro. Tá? Então essa diferença que vocês podem reparar que é pequena, não tem problema. Pode acontecer em vários carros realmente. Tá bom? O disco, através do paquímetro, nós vamos medir para ver se ele está dentro da medida. Caso esteja dentro da medida, a gente procura sempre retificar, para evitar dar o barulho de assobio. E sempre analisando se a coxa tem algum vazamento, tá? É sempre bom dar uma olhada, ver barulho de rolamento, se tem alguma coisa machucada. Então é sempre bom estar atento nesses detalhes do freio do carro. Algumas pessoas falam que o freio é basicamente a pastilha. Não. Até essa peça aqui, que a gente chama de sangrador, é sempre bom quando você mexer no freio, você dá uma analisada, ver se vai abrir. Por quê? Porque se ele quebra e você troca o flexível, você não consegue fazer a sangria certa. Então é sempre bom estar dando uma olhada nessas pecinhas, sangrador, pino, guia. É sempre bom estar dando uma olhada, ver se eles não estão engripados. Se tiverem com alguma avaria, eles atrapalham na frenagem. Fluido de freio, como é que funciona? Ele tem que ser analisado a condutividade do fluido. Essa máquina, ela testa se tem água ou não dentro do fluido. Tá? Então, se tiver água, passa a condutividade por esses dois pontinhos e acusa a revisão no freio. Então a gente coloca dentro do reservatório e ela apitou. Tá? Ou seja, esse fluido está na hora de ser trocado.
você tira o reservatório, limpa ele por dentro, pega um fluido novo, coloca uma máquina que faz a sangria do sistema inteiro. E ela empurra todo o fluido velho e entra o fluido novo. Então isso é considerado a troca do fluido de freio. Nos frasquinhos de fluido eles recomendam ou a cada 1 ano ou a cada 10.000 quilômetros. O fluido, conforme você anda, ele pega alta temperatura. Quando aquece é onde tem a umidade. Caso não troque, vazamento de cilindro de roda, vazamento de cilindro mestre. Sempre que desmontado, nunca deixar a pinça jogada, porque ela força o flexível também. Tem algumas pinças que elas são muito pesadas, tá? Então a gente sempre procura, aqui nós fizemos um gancho, tá? Prende a pinça aqui para não forçar o flexível. Parece umas manchas nessa parte interna, que é o cilindro mestre. Isso são buracos mesmo que foram, com o tempo, foram sendo criados. E o que acontece? A borracha que passa, que desliza por esse cilindro, ela não consegue, no momento que passa nesse ponto, passa por baixo da borracha, vamos dizer assim, e aí com isso você perde poder de frenagem. E por isso, nesse caso, a gente não tem condição de trocar o reparo. Efetivamente, nós vamos ter que estar fazendo a substituição do cilindro. Vocês estão usando o que aqui para fazer essa limpeza, essa faxina ali no sistema de freio? A gente sempre procura, quando não tem graxa envolvida, a gente sempre procura trabalhar com água. A gente trabalha com água só para tirar aquela sujeira, aquele pó que acumula dentro da campana. Quando tem graxa, a gente já procura trabalhar com a gasolina ou com algum outro produto específico para tirar a graxa e não prejudicar as peças que ali estão presentes. Coisa que não pode usar de maneira nenhuma é querosene, né? Querosene, com certeza. Fica a dica aí, querosene e freio não combina nunca. Nunca, mas nunca mesmo. E vou mostrar para vocês por que não se pode então usar querosene para fazer limpeza de sistema de freio. Faz algumas horas que eu deixei essa borracha de freio no querosene. Olha o quanto essa borracha aqui cresceu. A borracha de freio em contato com o querosene, ela tem exatamente esse efeito. Então imagine isso no seu carro, o estrago que vai fazer. Então não use de maneira nenhuma querosene para fazer limpeza ou qualquer tipo de atividade no sistema de freio. Toda vez que você for retificar ou você for desmontar o disco, é sempre bom você estar lixando ele, tá? É sempre bom você dar uma boa limpada para que a face do cubo encaixe perfeitamente com a face do disco, tá? Então é sempre bom tanto limpar do lado de dentro como do lado de fora. Que é depois onde a roda vai estar apoiando. Exatamente. Tá, aqui o que a gente está fazendo? A gente está tirando a impureza do cubo, ferrugem que fica acumulado tanto entre o cubo e o disco. Você só tirar o disco velho e colocar um disco novo, pode ser trepidação. Se qualquer sujeirinha que fique entre o cubo e o disco, ele pode dar problema mais para frente para vocês. Outra coisa importante é que vocês estão vendo que esse trabalho tem que ser feito em dois, né? Duas pessoas, porque um tem que fazer o cubo rodar, né? Enquanto o outro faz o lixamento. Então de qualquer maneira é um trabalho um pouco mais arriscado. Com certeza, nunca fazer sozinho, nunca engatar o carro e ir na roda para lixar, porque se travar o flexível ou alguma coisa machucar o seu dedo, você não consegue parar. Primeira coisa, com rebarba ou sem rebarba? A rebarba, ela dá barulho. Sempre que trocar uma pastilha, é sempre bom ou dar um passezinho no disco, ou se ele estiver fora de medida, trocar o disco, quebrar os cantos. Porque se você quebrar muito o canto, a pastilha dá barulho. Se você quebrar pouco, fica pegando na rebarba. Caiu disco no tambor, se está dentro da medida, é possível esse acabamento? Alguns discos, em uma retífica você consegue
deixar ele liso, outros discos precisam de 2 retíficas, então varia muito, depende muito do consumo da pastilha. É o mínimo possível, igualando os dois lados. Exatamente, sempre, tá? Principalmente em disco ventilado, para você sempre manter a mesma parede dos dois lados. Bem, pessoal, agora a gente vai dar uma dica para vocês do assobio de pastilha. Muita gente fala que o assobio é só a marca da pastilha. Ou que o carro é normal fazer o barulho porque a pastilha não tem amianto. Isso daí é uma lenda. Aonde a pastilha encosta, que é no pistão e aqui atrás da pinça, as impurezas que ficam nela faz com que dê o barulho. Quando for fazer a troca da pastilha, é sempre bom lixar, tá? Você sempre procura lixar para tirar essa sujeira tanto da parte de baixo como da parte de cima, para evitar dar o assobio. Sempre tomar cuidado para não machucar a borracha de baixo, tá? É uma lixada para limpeza, não Exatamente, não, é só para dar uma limpada nessa sujeira que fica, tanto aqui em cima como aqui embaixo. Ela faz com que o assentamento da pastilha aqui não pegue 100%, tá? Não pegando 100% faz com que a pastilha trabalhe torta. É onde pode ser que dê o barulho mais para frente no carro de vocês. Lubrificação de freio, o que pode e o que não pode? Bem, lubrificação, você tem que tomar muito cuidado. A lona, com o calor, ela absorve muita coisa, tá? Então você não pode colocar um óleo ou alguma coisa com o tempo fique líquida, porque pode ocasionar da lona absorver. A gente lubrifica com graxa, principalmente o regulador, nheque-nheque, quando você aciona o freio de mão ou quando você pisa no freio. Então é sempre bom, atrás do patinho, você lubrificar com a graxa grafite. Em relação à regulagem, tá, eu queria deixar uma dica para vocês também. 90% dos carros existem 2 tipos de regulagem. A regulagem da roda e a regulagem do freio de mão, que o pessoal geralmente fala, tá? O certo, gente, primeiro, sempre, regulagem na roda. Mas é mais fácil regular o freio de mão, não tem problema. Não, dá problema. Gasta lona, não fica um freio de mão bom. Se você não souber, leve para um mecânico especializado. Primeiro a regulagem na roda, depois a regulagem do freio de mão. Quando você perceber que o disco está completamente espelhado, é que o assentamento está 100%, tá? Se você reparar no disco que tem alguma parte no meio dele que está enferrujada, ou ele está muito ondulado, alguma coisa está fora do padrão. Sempre quando você trocar pastilha disco, pastilha retífica, você rodar no mínimo uns 300 km para a pastilha assentar 100% no disco, tá? Então nunca trocar uma pastilha e querer frear de uma vez. Além de você ficar com o freio borrachudo, você acaba com o material da pastilha, porque o pouco que está pegando da pastilha você sobrecarrega, vidrificando assim a pastilha.